Olá, queridos alunos, me chamo Daniel Gomes e nessa aula nós falaremos de Cesare Beccaria, um dos filósofos, talvez o filósofo mais importante do iluminismo italiano. Nós falaremos de sua obra principal, Dos Delitos e das Penas, um texto muito estudado pelo pessoal da área do direito. Todo mundo que vai fazer direito passa ou escuta pelo menos falar em algum momento desse texto. A obra dos Delitos e das Penas é uma obra muito importante para todo o iluminismo e ela apresenta uma das primeiras críticas da história à pena de morte. O Norberto Bobbio, o grande filósofo, pensador, estudioso do direito, vai falar que é a primeira crítica consistente à pena de morte. Veja, neste vídeo não vamos nem defender, nem criticar a pena de morte. Nós vamos expor os argumentos, os primeiros grandes argumentos, talvez, contra a pena de morte feitos durante o iluminismo. Nos comentários, você pode dizer o que você pensa sobre eles. Se você concorda, se você discorda, mostrar novos argumentos e explicar o porquê. Claro, sempre racionalmente, logicamente e de maneira educada. Então, vamos falar um pouco sobre esse texto, Dos Delitos e das Penas, de Cesare Beccaria. Beccaria inicia seu texto fazendo uma pergunta que era muito comum na época do iluminismo. Qual é a origem das leis? Bom, Beccaria diz, na natureza, todos nós podemos fazer tudo aquilo que nós queremos. Na natureza, a nossa liberdade é praticamente irrestrita. Quando nós criamos a sociedade, quando nós passamos a viver em sociedade, nós, naturalmente, abdicamos de alguma das nossas liberdades. Por exemplo, então, quando eu passo a viver em sociedade, eu abdico da liberdade de matar quem eu quiser a qualquer momento. Coisa que acontece na natureza. Então, viver em sociedade, diz o Beccaria, é abdicar de algumas liberdades, não de todas, e nem da maioria. Na verdade, você abdica do mínimo possível de liberdades. E por que eu abdico da minha liberdade, por exemplo, de matar quem eu quiser? Para que o outro também não me mate. Então, ao viver em sociedade, eu abdico de alguma das minhas liberdades para garantir as outras. E eu abdico do mínimo possível. E a lei vem exatamente para nos preservar. Então a lei que proíbe que nós matemos uns aos outros a qualquer momento, a todo momento, ela existe para o bem de todos nós. Claro, Beccaria vai dizer, como dizem os filósofos iluministas, todos devem ser iguais perante a lei. Um grande problema da sociedade é existirem castas, grupos, políticos, que têm leis especiais, privilégios especiais. Para uma sociedade ser justa e respeitada, diz o Beccaria, é preciso que um tapa em alguém poderoso seja punido da mesma maneira que um tapa em um carregador. É esse o exemplo que ele usa. Então o Beccaria diz, a lei é necessário que ela seja igual para todos, para que ela garanta a nossa liberdade e garanta a paz social. Esse é o primeiro ponto sobre a sua obra. E então, o Beccaria coloca uma questão extremamente atual. Para que haja justiça, é preciso que haja igualdade perante a lei, mas é preciso também que todas as pessoas conheçam e conheçam bem as leis. O Beccaria diz que as leis deveriam ser algo debatido, estudado nas escolas, seja para as pessoas poderem se defender, conhecer as injustiças, seja também para as pessoas conseguirem entender de fato quais as consequências delas fazerem um ato criminoso. Então, se uma pessoa conhece as punições, se uma pessoa conhece os crimes, ela vai avaliar melhor se vale a pena fazer um crime ou não. A tese do Beccaria é, se as leis forem mais acessíveis, se as pessoas conhecerem as leis, a criminalidade vai baixar. Porque muitas pessoas vão entender melhor as consequências dos atos delas, as possibilidades de consequências. Uma sociedade onde as leis são complicadas, complexas, rebuscadas, difíceis de entender, é uma sociedade onde a liberdade está prejudicada. Se as leis existem para nos preservar, se entramos em sociedade e abdicamos de algumas liberdades para vivermos melhor, é preciso que as leis sejam claras, conhecidas de todos. Olha que observação interessante. E o Beccaria vai dizer também que os juízes têm que, o máximo que for possível, se limitar a aplicarem essas regras. Ele fala do problema, que era comum no século XVIII, e ainda acontece em muitos lugares hoje, dos juízes atuarem como pequenos tiranos, essa é a palavra que ele usa, dos juízes maquiarem, aplicarem as regras a seu bel prazer, à sua maneira. Ele diz que os juízes, o máximo possível, teriam que se contentar a aplicar, a usarem
a se submeterem a essas regras que são estabelecidas pelo povo ou por representantes do povo. E qual é para a Beccaria a função das leis? A função das leis é garantir o bem-estar, garantir a felicidade ao maior número possível de pessoas. O Beccaria é um dos pais do pensamento utilitarista, né? O Jeremy Bentham, talvez o maior dos fundadores do utilitarismo, se inspirou no Beccaria. O Bentham sempre falava como o Beccaria era importante para ele. Então, para o Beccaria, e essa é uma ideia utilitarista, uma lei deve... Não é que ela é boa em si, ela é boa se ela garante felicidade e bem-estar ao maior número de pessoas. E aí que o Beccaria chega a um cerne da sua questão, a uma coisa essencial do seu livro. Qual é a função de uma pena? A pena deve ser útil. E ser útil, uma pena ser útil para nós, para a sociedade, significa duas coisas. Que ela nos protege do criminoso em questão, do criminoso que sofreu a pena, e ela nos ajuda a evitar novos crimes. Então, a tese do Beccaria é: toda pena deve ter uma dupla utilidade. Nos proteger do criminoso e ajudar a combater novos possíveis crimes. Então, ela tem uma função preventiva nesse duplo sentido. Se uma pena não faz essas duas coisas, esta pena é inútil e, portanto, ela não deve existir. Então, a pena que deriva da lei deve ser útil. Quando ele fala isso, ele está dialogando com algumas questões. Bom, Beccaria está dizendo que o que envolve uma pena não é o sentimento, não são as paixões, é a razão. Quer dizer, quando eu penso que pena que eu devo aplicar para esse criminoso, para esse crime, eu não devo ser movido pelas paixões, pela raiva, pela vingança, e sim pelo cálculo, e sim pelo interesse. Quando o Beccaria está dizendo isso, ele está criticando os suplícios. Né? Os suplícios eram aquelas penas longas, demoradas, que eram verdadeiros espetáculos. Pensa, por exemplo, o caso do Tiradentes, aqui no Brasil, em Minas Gerais. O corpo do Tiradentes foi despedaçado, fizeram um discurso de várias e várias horas, os pedaços do corpo de Tiradentes espalhados pela cidade, deixados até apodrecer. O Beccaria diz que esse tipo de pena, o suplício, ela é inútil. Por que ela é inútil? Porque ela cria um espetáculo em cima daquele crime. E esse espetáculo dificilmente faz as pessoas pensarem: nossa, eu não vou fazer esse crime. Geralmente as pessoas, quando veem alguém sendo despedaçado em público, elas olham aquilo de maneira distante como se fosse um show, como se fosse um entretenimento. Aquelas penas públicas da época, pessoas queimadas, despedaçadas, várias pessoas, centenas de pessoas iam assistir. Então o Beccaria diz que esse tipo de pena, o famoso suplício, ele tem uma função que acaba sendo negativa, porque virando um espetáculo, virando um showzinho, várias pessoas começam a ter prazer naquela morte, naquele horror, várias pessoas começam a se habituar com atos horríveis. Então a pena não deve seguir esse caminho. Ele também vai se opor à chamada justiça retributiva, isto é, aquela ideia de que o criminoso deve receber exatamente o que ele fez. Então, se ele cortou a mão de alguém, ele tem que ter a mão cortada. Se ele matou, necessariamente ele tem que morrer. Não é a ideia de justiça retributiva que conta. A justiça retributiva, vocês sabem, começa lá na Mesopotâmia, no Código de Hammurabi, com a tal da pena de talião, né? A ideia de olho por olho, dente por dente. Você arrancou o olho de alguém, perde o seu olho. Arrancou o dente de alguém, perde o seu dente. Ele está se opondo a isso, dizendo que não necessariamente a retribuição exata é o mais útil à sociedade. Não necessariamente eu receber exatamente o que eu fiz vai ser aquilo que vai prevenir novos crimes, vai ser aquilo que vai proteger a sociedade. Então, quando a gente vai avaliar uma pena, a pena tem que ser justa, proporcional ao crime. E a gente descobre se uma pena é justa e proporcional pela razão, fazendo este cálculo. Como proteger a sociedade do criminoso e como evitar novos crimes. A retribuição, o suplício, não necessariamente serão as melhores formas de fazer isso. Vamos continuar nesse ponto. Bom, então partindo desses princípios que nós já deixamos bem claros do que é uma lei, do que é uma pena, o Beccaria, o que é uma coisa muito importante para a época, vai fazer uma crítica à tortura. Lembrando que ele é italiano e na época dele ainda existia a Inquisição, ela estava já nas últimas, mas ela ainda existia. Bom, ele vai fazer uma crítica à tortura como absolutamente inútil. Por quê? Primeiro, se você tortura alguém que você não sabe se é culpado ou inocente, você está impondo dor àquela pessoa já pressupondo que ela é culpada, sendo que ela pode ser inocente. Começa por aí.
Você não pode torturar alguém que você não sabe se é culpado, porque senão você já estaria punindo ela a priori, né, antes de saber se ela é culpada. Segunda coisa, você tortura alguém e essa pessoa é inocente, mas ela é uma pessoa fraca, frágil, não aguenta muito a dor. O que ela vai fazer? Confessar que ela é culpada para que a dor acabe. Lembre-se que é muito comum, quando a gente sofre dores intensas, delirar, falar coisas estranhas. Então, às vezes, a tortura pode produzir um testemunho falso. E vice-versa, eu torturo alguém e essa pessoa é uma pessoa forte, resistente à dor, mas ela é culpada. Ela não vai confessar nada. Veja, na tortura, diz o Beccaria, os inocentes têm tudo a perder e os culpados têm tudo a ganhar. Ah, professor, mas e se ele já for culpado e a gente quer torturar para saber os amigos dele, os colegas dele? Veja, alguém culpado ou alguém interrogado que é suspeito e que se recusa a prestar depoimento, a dar informações, isso também é um crime. Então essa pessoa deve ser penalizada também dessa maneira. A questão é que a tortura em si não é um método eficaz, não é um método que nos ajuda a proteger a sociedade. Pelo contrário, é um método perigoso que pode nos fazer infligir sofrimento a pessoas inocentes. Pode nos fazer inocentar pessoas culpadas que tenham grande sensibilidade à dor. A tortura nesse sentido é algo bastante complicado e criticado pelo Beccaria. Depois o Beccaria passa a se questionar e criticar um procedimento que existe hoje no Brasil de uma maneira bastante parecida do que existia na Itália na época dele, e a gente chama hoje de delação premiada. O Beccaria vai se questionar sobre esse procedimento. Qual procedimento? Um criminoso que denuncia outro criminoso e por isso tem a sua pena reduzida, abrandada, caso ele entregue então os amigos. Bom, esse procedimento, que a gente chama hoje de delação premiada, tem 3 problemas. Primeiro, eu perdoo um traidor, quer dizer, eu dou vantagens para um cara por ele trair. Então a nossa justiça acaba beneficiando a traição, a delação. Esse é o primeiro problema. Segundo problema disso, vai criar uma desigualdade perante a lei. Porque veja, eu denuncio alguém, por isso eu tenho uma pena reduzida. Este alguém que denunciou cometeu o mesmo crime que eu, mas ele vai ter uma maior pena. Ele vai ficar mais tempo. A pena dele não foi abrandada porque ele não pôde denunciar ninguém. Cria-se uma desigualdade perante a lei. Premia-se a traição. E, por fim, deixa-se claro a fraqueza da justiça, que precisa da colaboração de um criminoso, de alguém ruim, etc, etc. Então, cria problemas. Mas, é claro, em contrapartida, isso dá mais segurança às pessoas, porque nós nos sentimos mais seguros, mais felizes, quando os crimes são investigados e resolvidos. Além disso, tem a vantagem de poder dividir os criminosos, né? Todos os criminosos, um eventualmente pode denunciar o outro para assim ter sua pena reduzida e tal, e isso pode favorecer a justiça ao dividir os criminosos. Essa avaliação que ele faz do que hoje a gente chama de delação premiada. Então chegamos ao momento mais famoso do livro do Beccaria, quando ele apresenta vários argumentos para defender que a pena de morte é inútil, que ela não nos ajuda a prevenir novos crimes e por isso ela não deve ser aplicada. Não é questão de ser bonzinho, malzinho, não é essa a discussão é calculista, é interesseira, é utilitarista. Ele acredita que a pena de morte é pior do que outras penas para prevenir novos crimes. E vamos apresentar então 4 argumentos que o Beccaria usa para criticar a pena de morte. Primeiro, ele vai dizer o seguinte: uma pena na cadeia, e você trabalhando na cadeia, que é o que ele propunha, você trabalhar na cadeia, por 30, 40 anos é uma pena extensa. A pena de morte é uma pena intensa. Veja, você vai sofrer lá por alguns segundos na cadeira elétrica, na forca, seja lá o que for, mas são alguns segundos. Já uma pena na cadeia, se ela for respeitada e tudo mais, ela dura várias décadas, dura muito tempo. Ora, um criminoso, diz o Beccaria, se amedronta muito mais pensando em décadas preso do que num instante de sofrimento. Veja, se esse criminoso não acredita em vida após a morte, se esse criminoso não acredita que ele vai para o inferno depois da morte, para ele a morte pode até parecer uma libertação, diz o Beccaria. Para ele a morte pode até parecer uma coisa boa. Ele vai dizer que a pena de morte não é mais cruel do que ficar 40, 30 anos na cadeia. Por isso ela não ajuda a prevenir crimes. É muito mais, você vai amedrontar muito mais alguém, quer dizer, você vai ajudar que alguém tenha muito mais medo de fazer um crime se você garantir que ela vai ficar vários anos na cadeia.
Agora, claro, você tem que garantir que a cadeia vá acontecer. E esse é um ponto fundamental do Beccaria. O que previne novos crimes não são penas mais duras ou pena de morte, se é que ela é mais dura mesmo, como alguns argumentam. O que garante que novos crimes não aconteçam é você garantir que não vai haver impunidade. Quer dizer, é a certeza de ser punido no caso de um crime que vai de fato prevenir novos crimes, e não o aumento da intensidade das penas. As pessoas fazem crimes, diz o Beccaria, porque elas acham que elas vão sair impunes, que há essa possibilidade. A esperança é uma grande força no ser humano. Se a gente tirar essa esperança e mostrar que a certeza de punição no caso de um crime é forte, é isso que vai prevenir os crimes. Bom, então o primeiro argumento é esse. A pena de morte ela é intensa, mas ela é rápida. A prisão ela é extensa. Ela é um pouco menos intensa, mas ela é muito mais extensa. E ela amedronta muito mais que a pena de morte, desde que ela seja aplicada. Esse é o primeiro argumento. Então, no fundo, o Beccaria está dizendo que a pena de morte talvez é o momento, morreu, acabou, não sentiu mais dor. No fundo, o Beccaria está dizendo que se você quiser fazer o prisioneiro realmente pagar pelo que ele fez, devolver para a sociedade, é muito melhor que ele fique preso, trabalhe na cadeia, que é um ponto muito importante para o Beccaria, seria muito mais efetivo na visão dele. E um segundo argumento contra a pena de morte é que a nossa justiça é imperfeita. Ela erra, e erra bastante. E a pena de morte é uma pena irreversível. Uma vez feita, você não pode voltar atrás. Então, esse é o segundo argumento. O problema desta pena específica é que ela é irreversível e que nós nunca temos a possibilidade de errar. E isso é uma questão também complicada. Esse é o segundo argumento dele. O terceiro argumento de Beccaria contra a pena de morte é lembrar-se que ela existiu praticamente em toda a história da humanidade. É lembrar-se que ela existiu em praticamente todas as sociedades da história. E a criminalidade continua existindo, continua acontecendo. Atualmente, muitos países do mundo aboliram a pena de morte. Há países que têm a pena de morte na lei, mas não aplicam há muitos e muitos anos. Há países como o Brasil, que tem pena de morte somente em casos excepcionais. No caso do Brasil, seriam problemas como assim, uma traição durante uma guerra que pode eventualmente levar a uma pena de morte. Então, há casos excepcionais, há países que aboliram. Eu quero agora citar para você, vai aparecer aí na sua tela, os casos de alguns países que ainda têm pena de morte e ainda aplicam. Eu tirei essa lista do site da Anistia Internacional. Vamos ver quais países no mundo têm pena de morte atualmente. Bom, segundo a Anistia Internacional, os países que mais têm pena de morte para criminosos e os aplicam são Irã, Arábia Saudita, Iraque, Paquistão, Somália, Sudão, Iêmen, Vietnã, Indonésia, Taiwan, Kuwait, Sudão do Sul, Nigéria, Malásia, Palestina, Afeganistão, Bangladesh, Botsuana, Índia, China, algumas regiões dos Estados Unidos, alguns estados e o Japão. Alguns juristas vão dizer que quase 100% dos países que aplicam a pena de morte são ditaduras, países que têm problemas com a questão da liberdade, claro que há exceções, como você viu, mas praticamente todos são países pobres, são ditaduras, que é o ponto do Beccaria. O ponto do Beccaria é que ela não funciona, que ela existiu quase sempre na humanidade e ela não foi suficiente para conter a criminalidade, por isso ela seria inútil, por isso ela não deveria ser aplicada. Bom, vamos agora ao quarto argumento dele contra a pena de morte. Bom, o outro argumento utilizado por ele é que a pena de morte costuma ser um espetáculo, as pessoas adoram ver. Hoje em dia, nos Estados Unidos, às vezes, lembramos da morte do Saddam Hussein, né? Às vezes aparece na televisão, todo mundo fica sabendo, e as pessoas sentem mais prazer do que dor com a pena de morte. E isso é muito complicado, porque as pessoas começam a banalizar a pena de morte. Crianças começam a se habituar com gente matando, gente morrendo. Então a pena de morte seria antieducativa. Seria antieducativa no sentido de que, em vez de prevenir, acaba alimentando uma cultura de violência, de morte, sobretudo quando ela vira um espetáculo, né? Vamos ler uma frase que o Dostoiévski escreveu sobre isso na linha do Beccaria. Claro que o Dostoiévski é mais para o século XIX, mas na mesma linha de ideia. Vamos ler. Diz Dostoiévski: foi dito, não matarás. E então, se alguém matou, por que se tem de matá-lo também? Matar quem matou é um castigo incomparavelmente maior do que o próprio crime.
O assassinato legal é incomparavelmente mais horrendo do que o assassinato criminoso. Nesse texto, então, o Dostoiévski está apresentando um argumento semelhante ao do Beccaria. A pena de morte acaba mostrando aos homens o exemplo de um assassinato cometido pelo Estado com um carrasco autorizado. Quer dizer, o assassinato é um crime horrível. Então seria complicado e contraditório mostrar alguém sendo assassinado como sinônimo de justiça. É complicado, para a gente resumir, usar um crime para conter um outro crime. Bom, claro que quando nós assistimos na televisão ou algum parente nosso ser assassinado, que é uma coisa terrível, a gente fica muito mal. E a nossa vontade, evidentemente, é buscar vingança, e isso é absolutamente normal quando nós vivemos uma tragédia. Muitos de nós já passaram por isso. A tese do Beccaria é que, de fato, isso é terrível, mas na hora da penalidade, a gente não pode, na justiça, a gente não pode ser levado pelas emoções, pelas paixões. As paixões, as emoções, o desejo de vingança faz o certo parecer errado, faz o errado parecer certo. Teremos que ser racionais e calculistas, e na visão do Beccaria, sendo racionais e calculistas, entenderíamos que o melhor é prender a pessoa e fazer essa pessoa trabalhar. Assim ela retribui a sociedade. Veja que o Beccaria, que era um homem bastante religioso, estava separando religião e justiça. E ele dizia isso não por uma questão de desrespeito a Deus, de desrespeito à religião. Ele dizia, quando a gente faz uma justiça no mundo temporal, entre nós homens, tem que ser uma justiça dos homens e para os homens. Se a gente tentar aplicar uma justiça em nome de Deus, diz o Beccaria, vou fazer isso por Deus, em nome de Deus, porque é o que o Deus quer, nós estaríamos cometendo o pecado de pretensão. Falar em nome de Deus, falar em nome da vontade de Deus. A gente não sabe o que Deus pune, o que Deus proíbe, o que Deus perdoa, e não dá pra gente saber. Então a justiça tem que ser separada da religião, não por um desrespeito à religião, mas por um respeito à sabedoria divina, que na visão do Beccaria não é algo que podemos presumir, saber e esse tipo de coisa. Então na visão do Beccaria, portanto, um Estado que mata para prevenir mortes, que assassina porque o assassinato é errado, estaria cometendo um ato prejudicial à sociedade. Estaria não prevenindo, mas acabaria por estimular novos crimes. Então, a ideia de pena do Beccaria é que as penas têm que ajudar a prevenir novos crimes. Tem que nos proteger do criminoso, portanto, o criminoso deve ser preso, isso tem que ser feito, e tem que nos ajudar também a prevenir novos crimes. Se ela não faz isso, ela é inútil. E por esses argumentos que nós vimos aí, a pena de morte é para ele inútil. Claro que o Beccaria, que era um filósofo iluminista, um típico iluminista, utilitarista, de ordem liberal, ele vai dizer, a melhor maneira de prevenir crimes, a melhor de todas, é a educação universal. E ele faz, sobretudo, essa proposta dos criminosos trabalharem, para eles devolverem algo para a sociedade. Bom, um padre chamado Ferdinando Fratinei faz uma crítica ao Beccaria. Fala que esta ideia do Beccaria tem uma contradição. Ele diz, Beccaria, você quer condenar os criminosos a trabalharem, para assim devolverem as coisas à sociedade, para assim darem um retorno. Mas quando você condena um criminoso ao trabalho, lembre-se que há muitas pessoas pobres no dia a dia que trabalham bastante também. Você está igualando a condição do criminoso à condição de um trabalhador pobre. Ora, você não está assim criminalizando aqueles que são trabalhadores? Ao condenar um criminoso ao trabalho, você está dizendo que o trabalho é o que merece alguém que é um criminoso? Você está criminalizando o trabalho. Esse Ferdinando Fratinei vai chamar o Beccaria de o Rousseau dos italianos e vai chamar o Beccaria de socialista. E é uma das primeiras vezes na história que uma pessoa chama outra pessoa de socialista. Veja, isso no século XVIII. Lá no século XIX, depois, com Marx e com os socialistas utópicos, ser socialista vai significar defender um sistema de produção de bens, de igualdade, ou de distribuição dos meios de produção, etc, etc, etc. No século XVIII, a palavra socialista aparece primeiro, numa crítica àqueles que defendiam que a sociedade, que o homem é um ser social, como Pufendorf. Então, os críticos de Pufendorf vão falar, Pufendorf, você é um socialista, porque você acha que o homem é naturalmente um ser social. E depois
Esse padre, ao criticar o Beccaria, vai chamá-lo de socialista porque ele, Beccaria, defendia uma sociedade de homens livres e iguais. Vai igualá-la a Rousseau. Então, no século XVIII, todos aqueles que defendiam homens livres e iguais eram chamados de socialistas, como Rousseau, como Beccaria. É interessante a gente estudar a história das palavras, dos conceitos e como eles mudam, né? Quem faz essa análise, se vocês tiverem curiosidade, é um grande historiador italiano, que foi, aliás, por onde eu conheci o Beccaria, que é um historiador italiano chamado Franco Venturi, num livro maravilhoso chamado Utopia e Reforma no Iluminismo. Se vocês gostam desse tema da aula de hoje, do iluminismo, recomendo que vocês leiam. Bom, existem muito mais reflexões que poderíamos fazer. O texto nos deixa ainda muitas outras questões que eu não abordei nesse vídeo. Se tiverem interesse, recomendo que leiam a obra do Beccaria, quem gosta de direito, quem gosta do tema da pena de morte. Gostaria muito de ouvir os comentários de vocês, o que vocês pensaram sobre esses argumentos, como vocês os rebateriam, se vocês gostaram da crítica que o padre fez aí ao Beccaria ainda naquela época. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo um texto do filósofo Norberto Bobbio avaliando o Beccaria e também o Hegel, o Kant e a visão que esses vários filósofos tinham da pena de morte. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês lerem sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre que no site nós temos um curso de filosofia mais voltado diretamente ao Enem, com lista de exercícios, com textos de apoio. Caso você esteja prestando Enem e outros vestibulares, recomendo o nosso site. Se você gostou do vídeo, tiver alguém que está prestando vestibular e quiser recomendar a gente vai ficar muito feliz. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.